Louvamos a Deus por estarmos aqui, exaltando o nome de Jesus, bendizendo o nome do Senhor, cantando com alegria, com graça. Deus seja louvado, Deus seja exaltado para sempre. Abra sua Bíblia aí aos Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso de número 3. A superioridade de Cristo é que o texto fala aqui. Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 1 até o verso de número 3. Quero aproveitar aqui, convidar aos irmãos para conhecer a nossa turma de teologia. A semana passada nós iniciamos aqui as nossas aulas, de fato, com a matéria, tudo. Estaremos aqui amanhã mais uma vez e faço o convite para quem quer conhecer, quem quer participar, ver o conteúdo, ver aquilo que está sendo ensinado. Está o convite aberto a vocês para vir fazer parte dessa turma, conhecê-la e ser abençoado com o conhecimento da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Tudo bem. Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 1 ao 3, diz assim: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. 3 e último. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Maravilha. Toda a carta ou livro, né? Já que Hebreus não tem um formato de carta, mas um livro, é para falar sobre a superioridade de Jesus. Jesus é superior aos anjos, como a continuação do capítulo ensina. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior aos sacerdotes. Jesus é superior porque ele é o sacrifício perfeito, único, definitivo. Jesus é superior porque todas as coisas convergem em Jesus. Em determinado lugar do livro, o autor fala que sangue de animais, bode, touro, não pode perdoar pecados, mas o de Jesus pode. E uma única vez, ele entrou no tabernáculo celestial, ofereceu um sacrifício que é eterno para a salvação de todos os que creem. Então, toda hora que nós vamos olhar em Hebreus, ler este livro, sempre vai estar na nossa mente a superioridade de Jesus. Jesus está acima de tudo e de todos. Claro, ao final do livro, nós temos as exortações para a vida cristã, nós temos a galeria dos heróis da fé, nós temos instruções sobre vir a participar da comunidade, fosse hoje diríamos vir à igreja, estar reunido aqui com os irmãos, porque sempre é costume nosso, como ele diz, estar aqui, estar honrando os nossos pastores e mestres. Fala também sobre isso. Mas o que domina aqui nessa carta, neste livro, é Jesus. Do começo ao fim, tudo está relacionado a Jesus. E o escritor já começa vindo com tudo.
Ele não pede licença, ele não bate na porta. Ele já entra com vontade para falar a respeito de Jesus. E é nisso que nós vamos nos concentrar aqui. Quando Deus começa a se revelar, até chegar no ponto máximo da revelação de Deus e a maneira pelo qual ele fez isso. E aí eu peço que os irmãos olhem ao texto para que a gente possa falar nesses 3 versículos aqui. Primeira coisa, ele diz aqui para nós: antes ou há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Nosso Deus, ele é um Deus que fala. Diferente de outras religiões, em que os seus deuses, os seus seres superiores, não se comunica, não fala, haja vista a luta de Elias com os profetas de Baal, em que eles gritavam, cortavam o corpo, faziam tudo que é tipo de coisas ali, e o seu Deus não falava, não respondia. O Deus da Bíblia é um Deus que fala. Deus falava com Adão, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Deus falou com Samuel, Deus falou com alguns juízes, Deus falou com os profetas. E teve vez que, além de falar, mandou os profetas escreverem aquilo que Deus estava falando. Porque o nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo. O nosso Deus é um Deus que se comunica. É um Deus que tem alguma coisa para falar. É claro que essa comunicação de Deus, o que Deus falou a essas pessoas, não foi um bate-papo sobre religião, sobre política, sobre futebol, sobre reality show, sobre reels do Instagram. Deus não perde tempo com essas coisas. O que Deus estava falando era relacionado ao seu propósito e à sua vontade. Quando Deus fala aquilo que é a sua vontade e o seu propósito. Quando Deus se comunica conosco, é para que a gente conheça Deus, conheça a sua vontade e conheça os seus propósitos. Todas as vezes que Deus veio e falou com os profetas ou com os nossos pais do Antigo Testamento, ele falou sobre a sua vontade e os seus propósitos. Deus não perde tempo querendo falar algo que não faça sentido para nós. Deus não perde tempo com talvez, eu acho, ou coisa parecida. Quando Deus fala aquilo que é o seu propósito e aquilo que é a sua vontade. Ele se revela, ele torna conhecido através da sua palavra. Deus fala, o nosso Deus, ele fala e fala a sua vontade. Aí o verso 2, ele já começa a nos dar mais informações aqui. Ele começa dizendo: mas nos últimos dias, Deus está falando através do seu Filho. Os últimos dias aqui, não é o autor querendo dizer que, olha, aconteceu recentemente, há alguns dias atrás, alguns meses atrás. Últimos dias não é essa maneira nossa de se comunicar. Ah, não, foi recente, foi agora há pouco, foi há uns dias. Nesses últimos dias aconteceu isso. A ideia dele não é essa. A ideia dele é dizer para nós que últimos dias, na profecia judaica, está se referindo ao Messias, está se referindo ao Cristo. Quando Jesus chegou e cumpriu
o seu propósito de morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, os últimos dias foram inaugurados. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias. E o que ele quer dizer aqui é, a partir de agora, Deus está falando unicamente através do seu Filho Jesus. Deus não vai falar de outra forma, Deus não fala de outra maneira que não seja através do seu Filho. O que Deus quer revelar, Deus agora faz através do seu Filho Jesus. Porque Deus antes falava com os profetas, falava de formas variadas, e Deus revelava a sua vontade através de visões, através de sonhos, através de manifestações extraordinárias. As pessoas viam Deus falar através dessas coisas. Mas agora, o que Deus tem para dizer, o que Deus tem para se revelar, o que Deus tem para comunicar a nós, o que Deus quer falar conosco, Ele fala somente através de Jesus. É olhar para Jesus e ver Deus falar. É olhar para Jesus e ouvir a voz de Deus. É olhar para Jesus e saber, Deus está falando comigo através de Jesus. É olhar para a cruz de Jesus e ver Deus falando, eu te amo, eu te salvo, eu te perdoo, eu te chamei, eu te escolhi, eu sou contigo. Olhar para Jesus é ouvir Deus falando conosco, e é isso que Deus está fazendo agora. Deus está falando conosco por meio de Jesus. Deus está falando com a sua igreja através de Jesus. Deus está se comunicando conosco. Isso é bom porque a gente não precisa correr atrás mais de revelações fora de Jesus. Eu acredito que Deus, de forma extraordinária e de maneira soberana, Ele pode falar conosco de maneiras extraordinárias. Deus pode nos fazer entender a sua vontade de maneiras ocultas que só Ele sabe o porquê que Ele está fazendo assim, mas ordinariamente, principalmente, Deus fala conosco através do seu Filho amado Jesus. Essa é a maneira que Deus está falando conosco. Nós não precisamos correr mais atrás de pessoas que dizem ser profetas e têm uma revelação de Deus. Nós não precisamos ir mais em lugares onde as pessoas dizem, aqui Deus fala, aqui Deus age. Nós não precisamos mais, porque se nós temos Jesus, então Deus está falando conosco através dele. Se nós temos o Cristo, então Deus está falando com a sua igreja. Se Ele está aqui, não é eu que falo, mas Ele está falando através da sua palavra, pelo Espírito Santo. É Jesus que está falando conosco e Ele fala para a glória de Deus. Deus fala conosco através de Jesus. E o autor diz para nós, o porquê que Deus está fazendo isso? Aí ele diz duas coisas aqui. Primeiro, porque Ele foi constituído herdeiro sobre todas as coisas. Deus fala através de Jesus agora, porque o próprio Deus estabeleceu Ele herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas estão sob o domínio de Jesus. Ele disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Tudo está na mão de Jesus. Tudo pertence a Jesus. Tudo está sob o domínio de Jesus. É verdade que ainda não está como Deus planejou que seja, mas já está acontecendo essa obra extraordinária de Deus, de consumar Jesus como herdeiro de todas as coisas, ao ponto do apóstolo Paulo falar em um outro lugar, que chegará um dia em que todo joelho vai se dobrar
e toda língua vai ter que confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, seja no céu, seja na terra, ou seja embaixo da terra. Todos vão ter que reconhecer que tudo está sob o domínio de Jesus, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele fala porque Deus fala através de Jesus, porque Ele foi constituído herdeiro. E o verso 2 ainda diz mais: além de herdeiro, tudo que existe, o universo foi feito por meio dele. Tudo. Quando o autor diz aqui que tudo, todas as coisas, todo o universo, ele está dizendo sobre tempo, espaço, energia, matéria. Tudo foi feito por intermédio de Jesus. João fala isso, né? Não dessa forma, mas João fala a mesma coisa, com outras palavras. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que existe, existiria. Paulo também fala aos Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 15, se eu não estiver enganado, me falha a memória, que ele é o primogênito sobre toda a criação, que todas as coisas só existem por causa dele. E se não fosse por causa de Jesus, essas coisas todas se desfariam. E o autor aos Hebreus, ele está dizendo exatamente isso. Por meio dele, tudo do universo existe. Ou seja, não só a criação, mas fazer com que todas as coisas funcionem, só funcionam por causa de Jesus. Isso daqui não é um caos, isso aqui não virou uma bagunça, isso aqui não está pior do que já está, porque Jesus está mantendo ainda pelo poder da sua palavra. Jesus está cuidando e fazendo com que todas as coisas funcionem. É por isso que Deus diz: agora estou falando por meio dele, e essa é a credencial dele. Ele é herdeiro de todas as coisas, e ele é o criador de todo o universo, e faz com que todas as coisas funcionem segundo a sua vontade. Esse é Jesus. Esse é o nosso Jesus. Deus fala através dele, porque ele foi constituído por Deus para essa posição. Deus o fez herdeiro, e Deus o fez, através dele, todo o universo. E por causa de Jesus, tudo isso daqui funciona exatamente como ele quer. Aí ele entra agora para o verso de número 3. E a grande revelação que ele faz agora aqui. Porque ele vai começar dizendo: o Filho é. Ou seja, Jesus é. E ele diz a primeira coisa: o resplendor da glória de Deus. Jesus não é um reflexo de Deus, ele está dizendo. Não é que Deus brilha e bate em Jesus, e a luz da glória de Deus é projetada através de Jesus para os outros. Não, ele diz: não é assim que funciona. Jesus é o resplendor da glória de Deus. A glória que está em Jesus pertence a Ele, porque Ele é Deus, assim como o Pai. A glória de Deus que Ele reflete não vem de outro, vem dele, porque Ele é Deus. E toda a glória de Deus está em Jesus. Por isso que Ele pode dizer: Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele tem glória assim como Deus Pai tem. Ele tem autoridade, Ele tem poder, Ele tem domínio. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Todos os atributos de Deus Pai pertencem igualmente a Deus Filho. Essa glória não é emprestada. Essa glória não é menor do que a de Deus Pai. Essa glória não é inferior. A mesma glória do Deus Pai e do Deus Espírito está no Deus Filho, está em Jesus. Por isso Ele é o resplendor da glória de Deus.
A glória de Deus está em Jesus. E ele continua. Ele não só é o resplendor da glória de Deus, ele é também a expressão exata do ser de Deus. Ele é a representação perfeita da natureza e da essência de Deus. Ele é a figura perfeita de Deus. Por isso que ele disse: quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a Jesus vê ao Pai. Deus está falando através de Jesus, porque Deus sempre falou, porque Jesus também é Deus. Jesus é da mesma natureza, da mesma essência. Assim como é o Pai, é também Jesus. E que coisa maravilhosa saber que quando nos relacionamos com Jesus, estamos relacionando com Deus. Não é um Jesus fraco, um Jesus que andou nessa terra assim, humilde, sofreu, foi humilhado e tantas outras coisas mais. Mas ele não é só isso, ele é Deus. Ele é da mesma natureza. Olhar para Jesus é olhar para Deus. Ver Jesus é ver Deus. Ouvir Jesus é ouvir Deus falar. Porque Ele é, aleluia, a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus assim como o Pai, Ele também é. Que coisa maravilhosa isso. Que coisa tremenda é isso. O Deus que andou na terra, o Deus que habitou aqui, o Deus que passou, o Deus que morreu, o Deus que ressuscitou e o Deus que continua no meio da sua igreja falando com ela, porque Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. É Jesus. Esse é Jesus. E o verso continua. Ele sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. A palavra de Jesus não é uma palavra menor do que a palavra de Deus. Não, de forma nenhuma. Na teologia nós aprendemos que, por um instante, o Filho se subordinou ao Pai para cumprir a sua missão. Paulo até fala sobre isso, né? Ele se esvaziou, ou seja, ele preferiu, para cumprir a sua missão aqui na terra, de morrer na cruz e salvar pecadores, não usar os atributos de Deus. Ele escolheu fazer isso. Que coisa, né? Deus em Jesus escolheu não usar a sua onisciência, a sua onipotência. Ele preferiu não usar o poder sobre todas as coisas, o conhecimento sobre todas as coisas, o preencher todas as coisas com a sua presença. Ele preferiu não usar esses atributos e tantos outros que pertencem exclusivamente a Deus, mesmo sendo Deus, para cumprir a sua missão. Isso a gente fala que é o Filho que se subordinou ao Pai para cumprir o seu propósito. Mas isso foi por um tempo, porque depois de cumprir a sua obra, ele voltou aos céus e recebeu tudo que era por direito dele, toda a glória que pertence a ele, tudo que é de Deus, tudo que é da divindade, tudo que é do Pai, tudo que é do Espírito, está de novo plenamente em atividade em Jesus, está com Cristo, está com Ele. E aí, tira aquela ideia de Jesus ser um pouco menor, porque a gente classificou Pai, Filho e Espírito Santo como 1, 2, 3. A primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Isso não existe. Não é 1, 2 e 3. Jesus não é inferior. Jesus não é menor. E a prova disso é o que o autor aos Hebreus está nos ensinando aqui. Jesus não é menor do que Deus. E a prova é, Ele é tão poderoso quanto o Pai, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Jesus sustenta todas as coisas, tudo que é criado e tudo que existe na criação, pelo poder da sua palavra.
Ele é tão poderoso que não precisa fazer absolutamente nada. Em Apocalipse, quando fala sobre a vitória de Cristo sobre os seus últimos inimigos, Jesus não precisa levantar a mão, Jesus não precisa dar um brado de guerra, Jesus não precisa sacar uma espada. Apocalipse diz lá na visão de João que quando Jesus vem, pelo poder da sua palavra, todos os inimigos cairão diante dos seus pés derrotado. E esse mesmo Jesus que Apocalipse fala que destruirá os inimigos pelo sopro da sua boca, a sua palavra sustenta todas as coisas criadas. A palavra de Jesus sustenta o universo, e aquele que sustenta o universo com a sua palavra é o mesmo, como disse aquele homem: Senhor, apenas uma palavra sua e o meu servo será curado. A palavra que sustenta o universo é a palavra também que fala conosco, que fala com a sua igreja, é a palavra de Jesus. É só a palavra dele o que sustenta todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Precisa ele levantar o braço, precisa fazer esforço. A palavra dele poderosa sustenta tudo isso aqui, todas essas coisas, porque ele tem poder para isso. E ele diz, termina o verso 3 dizendo: depois que ele cumpre a sua missão, cumpre o seu sacrifício, realiza a purificação pelos nossos pecados, ele assenta à direita da majestade nas alturas. Jesus é recebido em glória. É maravilhoso, aí a mente viaja, lendo o texto assim. Como se Deus, quando Jesus chegasse lá e dissesse a ele: ocupa o lugar que é de direito seu. Esteve vazio por um tempo aqui, estou só imaginando, tá, irmãos? Esteve um tempo vazio aqui, mas é seu por direito, ninguém pode sentar. Ninguém. Digno é só você. É só você. E o que ele fala aos hebreus aqui sobre, depois de cumprir, a realizar a purificação dos pecados, ele se assenta do lado da majestade, no céu. Jesus assume o lugar de honra pela obra que ele realizou. Jesus senta em um trono de poder, de autoridade, mas é também um lugar de honra. E veja que coisa extraordinária. Jesus não assume essa posição por causa da sua força. Jesus não assume essa posição por causa de poder. Jesus assume porque ele é digno. Não tem ninguém que tenha dignidade de sentar ao lado da majestade. Ninguém pode estar no lugar de Deus, só ele é digno disso. E eu cito Apocalipse mais uma vez, quando tem a cena de abrir o livro, e quando ele vê que ninguém pode abrir, e ele acha que o que precisa ali é força, o que precisa para abrir o livro é poder, é força. E ele diz: não, só abre esse livro aquele que tem dignidade. Não é poder, não é força. Só um é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E quando ele olha, ele vê o Cristo glorificado, assentado do lado da majestade, no lugar que pertence exclusivamente a Jesus, o lugar de poder, o lugar de honra, o lugar de glória, o lugar que ele é digno de estar, assentado, entronizado sobre todas as coisas. Maravilhoso isso. Maravilhoso, porque o universo está nas mãos de Jesus. O nosso Cristo é um Cristo vitorioso, é um Salvador poderoso, mas é um Senhor soberano que está sentado no trono e governa todas as coisas pelo seu poder,
pela sua majestade, pela sua grandeza. Esse é Jesus. É através dele que Deus está falando conosco. É por intermédio de Jesus que Deus está falando com a gente. É somente por meio de Cristo e nada mais. Não por ninguém, não por qualquer outra coisa, mas através de Jesus, aquele que é herdeiro, aquele que sustenta o universo, aquele que é o resplendor da glória de Deus, aquele que é a expressão exata, o soberano Criador que governa todas as coisas, e aquele que está sentado do lado da majestade, que tem honra, tem poder e tem glória para todo sempre. Para finalizar, irmãos, 3 coisas para a gente guardar em nosso coração. Primeiro, Deus fala, Deus falou e Deus continuará falando. O nosso Deus é um Deus que fala com a gente. Isso deve trazer conforto ao nosso coração. Porque nós não servimos a um Deus que, quando as coisas estão complexas, difíceis, ou quando nós mais precisamos dele, ele está longe de nós. Ele está como Baal, ele está como Azera, ele está como qualquer um outro, distante ao ponto de não conseguir nos ouvir. Não, Deus, além de ouvir, Deus ele fala conosco. E ele vai continuar falando com a gente. Deus tem prazer de se revelar, de se comunicar, de falar a sua vontade e o seu propósito a nós. Segunda coisa, Deus fala através da sua palavra e por meio do seu Filho Jesus. A voz de Deus, ela é ouvida pela palavra e por Cristo. É assim que nós ouvimos Deus, através da sua palavra. Já falamos aqui, não só eu, mas outros que pregaram já disseram isso aqui. A frase do reverendo Augusto Nicodemos, que ficou muito famosa. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Mas se quer ouvir a voz de Deus de forma audível, leia ela alto. Aí você vai ouvir Deus falando com você. Porque não tem outro lugar, não tem outro meio que Deus possa falar que não seja através da sua palavra. É engano nosso achar que a gente pode ouvir Deus através de outra coisa. É por isso que a gente tem que correr de lugares ou de pessoas que dizem que Deus está falando, mas não é através da sua palavra. Ou quando essas pessoas falam, o que ela fala contradiz o que a Bíblia nos ensina. E ela justifica isso dizendo, é mistério, é poder, é revelação, é glória. Mentira, porque Deus fala através da sua palavra. E se Deus quiser falar conosco de uma outra maneira sobrenatural, pelo seu Espírito Santo, vai confirmar o que a palavra diz a nós. Vai confirmar aquilo que a palavra está nos dizendo. E Deus fala através do seu Filho Jesus. Como eu disse anteriormente, olhar para Jesus é ouvir Deus falar, eu te amo, pecador. Eu te amo, eu te salvo. Olhar para Jesus é ouvir o convite de Deus falando a nós, venham até mim, porque eu os perdoo, eu amo vocês, eu chamo vocês para fazer parte da minha família. Isso é Deus falando conosco. O problema é que as pessoas querem ouvir Deus falar como se Deus fosse um guru. Você quer saber o que Deus tem para dizer para a sua semana, porque vai ser assim, vai ser assado, vai ser daquela forma. Não se preocupe, irmãos, porque não importa, queridos irmãos, essas coisas para nós. Isso é uma espiritualidade vazia. Isso está mais beirando esoterismo do que de fato vida com Deus. Porque não é assim que Deus ele trata conosco. Não é dessa forma que Deus ele vai tratar com a sua igreja. Mas eu tenho certeza que Deus é tão misericordioso que tudo que irá acontecer conosco essa semana já está debaixo da vontade de Deus. Ele não precisa revelar qualquer coisa nova para você. Continua olhando para Jesus, continua olhando para Deus e ouça a voz de Jesus dizendo que Ele está contigo por onde você quer que você ande. Ponto. Não precisamos
Porque senão a gente torna essas coisas como se fosse um horóscopo evangélico. Eu quero saber como que vai ser a segunda, a terça, a quarta, até o domingo. Não, não precisamos disso. Descansa o teu coração em Deus. Descansa o teu coração em Jesus. Porque o que você precisa para amanhã, Deus tem reservado. O que você precisa para a quarta, para a sexta, para o domingo, Deus também já está reservado. Deus já preparou todas as coisas. Terceiro e último. A palavra de Jesus é confiável. Não tenha medo dela. Porque quem está falando é aquele que está entronizado. Aquele que está do lado da majestade, que tem honra, que tem poder. Quem está falando é aquele que sustenta todas as coisas. Então pode confiar na palavra de Jesus. Pode confiar em Jesus. Pode confiar no que Jesus tem para dizer para você. Mesmo que não seja aquilo que você queira ouvir, mas pode confiar. Quem fez o universo e sustenta tudo com o poder da sua palavra, quando Ele fala com você, aí sim, receba em nome de Jesus essa palavra. Receba a palavra de Jesus, porque o próprio autor aos Hebreus fala isso em outro lugar. Porque quem fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la. A palavra dele não vai falhar de jeito nenhum. A palavra dele vai ser fiel até o final. Então confie em Jesus. Confie na palavra de Jesus. Deus está falando por meio do seu Filho. Então confie na palavra dele. Não duvide. Não tenha medo. Mesmo que as coisas, elas se apresentem de uma forma que você não esteja esperando. Mesmo na doença ou na saúde. Mesmo faltando ou tendo muito, mesmo estando empregado amanhã e depois de amanhã desempregado, mesmo as coisas fugindo dos seus planos, mesmo as coisas não acontecendo como você queria, ou acontecendo exatamente como você quer, é por causa da palavra de Jesus. Mesmo que o ano vire de ponta cabeça e você olhe depois e fale, parece que foi tudo perdido. Não, continue confiando na palavra de Jesus, porque aquele que falou que estaria conosco até o final, Ele vai estar e não vai nos abandonar de jeito algum. Ele é fiel com a sua palavra, então confie nela para a glória de Deus Pai. Porque quem está dizendo não sou eu, ou qualquer outra pessoa, é Jesus que está falando, é Deus que está falando através do seu Filho Jesus, e você pode descansar nessa palavra. Amém, irmãos? E eu termino com uma oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, levante as mãos, como você queira. Momento de pedimos ao Senhor que continue falando conosco, mesmo que nós não conseguimos entender plenamente, nos dê graça para confiar na sua palavra, depender dela. Querido Deus, pela palavra do teu Filho amado Jesus nós oramos, porque nós confiamos nela. Deus, que a gente sempre ouça a sua voz que ressoa, a sua voz que brada, a sua voz que às vezes grita conosco através de Jesus. Nos ajuda a discernir de fato quando o Senhor está falando. Que a Bíblia sempre seja o padrão para ouvirmos o Senhor. Reafirma a certeza em nosso coração de que o Senhor é um Deus que fala e vai continuar falando conosco, que fala através de Jesus com a gente, e que podemos confiar nele, porque ele é exatamente igual ao Senhor. Ele é Deus poderoso, ele é entronizado, ele é digno.
Ele é poderoso, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E que possamos descansar na certeza de que a Sua palavra, ela nos acompanha. De que por todo o tempo da nossa jornada, dessa semana, desse mês, desse ano, dos próximos que virão, o Senhor continuará falando conosco através de Jesus. Que Jesus é Deus gritando para nós, dizendo o quanto nos ama, o quanto tem misericórdia, o quanto tem graça, o quanto tem amor, o quanto tem perdão para nós. De que Deus fala através de Jesus, de forma estridente, nos chamando para estar perto do Senhor e confiar, mesmo nos mais profundos vales da nossa vida, mesmo nos mais altos montes, mesmo quando estamos na escassez ou na bonança, o Senhor continua falando conosco através de Jesus. E que nunca haja dúvida sobre essa voz, porque como ovelhas nós reconhecemos a voz do nosso pastor, e nós queremos seguir a voz de Jesus. Nós queremos seguir aquilo que Jesus fala para nós. Pai amado, assim eu oro com a sua igreja, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.